Salve Maria e viva Cristo Rei! Irmãos, estamos para mais um vídeo. E esse vai ser um vídeo um pouco diferente, um vídeo mais catequético do que apologético, apesar das duas coisas estarem entrelaçadas. Nesse vídeo eu irei dar testemunho do que eu pregava quando eu estava, vamos dizer assim, me convertendo. Apesar de eu nunca ter deixado de ser católico, mas por um tempo eu fiquei afastado da igreja, e quando eu reaproximei com a igreja, busquei estudar, e no começo, como eu não sabia muita coisa, acabei tendo interpretações equivocadas sobre certos assuntos que são bastante delicados. E esse assunto é a Santíssima Trindade. Peço para vocês que sigam o canal e que vai ser um vídeo bastante frutuoso. Bom, quando eu logo assim comecei a estudar e a começar a gostar realmente assim de teologia, apologética, essas coisas, eu fui logo num tema bastante central do cristianismo, que é o quê? A Santíssima Trindade. Se você nega, por exemplo, que Jesus é Deus, a Trindade já acabou por aí. Então nem cristão você pode ser considerado. Você pode ser considerado um muçulmano, qualquer coisa do tipo, mas cristão você não pode, porque é central, Jesus é Deus. Bom, sem mais enrolação, quando eu ia ensinar, principalmente o meu avô, que meu avô gosta muito de ouvir essas histórias, eu falava para o meu avô bem assim: vô, a Santíssima Trindade, o que eu acho é que Deus Pai, Ele é o Deus, o Criador de tudo, tanto que o nome dele é Deus Pai, ou seja, é Pai aquele que cria, aquele que tem os seus filhos, e os filhos provêm do Pai. E Jesus é o Filho, logo o Pai e o Filho não podem ser a mesma coisa, porque o Pai é maior que o Filho. E com isso eu nem sabia que era coisas tipo união hipostática, hipóstase, eu não sabia que era isso, eu não sabia que era essência divina, não sabia de nada disso. Eu tirei uma conclusão baseada somente nesses nomes. Eu falava, o Espírito Santo é como se fosse o poder de Deus. O nome já fala, Espírito Santo, é um Espírito que te santifica. Esse Espírito provém de Deus Pai, porque Deus Pai que enviou Jesus para a terra para salvar nossos pecados, e Jesus disse que ia enviar o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é que nos santifica, que nos traz para Deus. Então esse é o poder de Deus. Jesus é tipo, eu não utilizei essa palavra, mas era o que eu queria dizer, né? Era como eu estava explicando. Jesus, ele é um profeta, o Espírito Santo é o poder de Deus, e era isso, ou seja, eu estava pregando tudo aquilo que já era condenado. Então, só nessas explicações que, claro, logicamente, quando eu descobri que eu estava errado, eu já fui lá e falei para o meu avô, não é bem assim, é assim, assim, assado. A Trindade não é isso que eu estava falando, isso é heresia. Então, só nessa fala que eu trouxe para vocês, tem 4 heresias pesadas que já foram refutadas no início do cristianismo. A primeira e mais clássica de todas é o arianismo. O que seria o arianismo? Ário, um bispo, não vou lembrar a cidade agora, acho que Constantinopla, não sei. Ele era um patriarca, um bispo, que começou a defender que Jesus não era consubstancial ao Pai. O que eu quero dizer com consubstancial ao Pai? Que a mesma substância, a mesma essência, aquilo que faz Deus ser Deus, não tinha em Jesus. Ou seja,
o centro de Deus, vamos usar essa palavra, o centro que faz Deus ser Deus, não tinha em Jesus. Então Jesus não podia ser chamado de Deus. Quem adorasse Jesus estava cometendo idolatria. Isso é o arianismo, negar a divindade de Cristo. Por isso que tem a união hipostática. O que é hipóstase? Hipóstase é pessoas, natureza, ou seja, a pessoa divina, a pessoa humana, unidas inseparavelmente. Isso torna Cristo tanto homem, tanto Deus, ou seja, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Não dá para separar isso. Já tem vídeos meus explicando sobre isso. Do mesmo modo vale para Jesus, o Deus Filho, e Yahvé, Deus Pai. Não dá para separar essas duas pessoas no quesito Deus Pai é Deus, Jesus é um semideus ou um ser evoluído. Não pode fazer isso. Porque se isso acontece, Jesus morreu em vão. Se Jesus morreu em vão, os nossos pecados não foram perdoados. E se a gente morrer, nós ainda vamos para o Sheol, vamos para a mansão dos mortos e não vamos encontrar a face de Deus. Esse é o grande problema do arianismo. E tem uma fala de Ario que ficou bastante famosa, que é essa aqui. Houve um tempo que o Filho não existia. Ario disse isso, ou seja, para ele Jesus não era eterno. Se Jesus não é eterno, logo não pode ser Deus. Essa heresia foi condenada no Concílio de Niceia, primeiro Concílio de Niceia, no ano 325, ou seja, no primeiro concílio ecumênico da Igreja, e foi reafirmado em Constantinopla I, ou seja, heresia pesada. Essa heresia aqui tem dois nomes, mas um é menos usado porque é muito difícil de falar. Vou falar devagar, porque se eu falar rápido, vou me embolar inteiro. Pneumatomaquianismo. Essa heresia, também conhecida como macedonismo, era uma heresia gnóstica, que dizia que o Espírito Santo não é Deus, é uma força ou um poder de Deus, ou então um servo de Deus. Ele era tudo isso, mas não era Deus. O Espírito Santo, que eu estou até utilizando sua camisa, não era considerado Deus para essas pessoas. Porque, se a gente for parar para analisar e não saber o que é a Trindade, nós pode até pensar nisso. O Espírito Santo é o que santifica, o Espírito Santo é o que traz a graça, Jesus envia o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é um serviçal de Deus, mas não. Há várias passagens nas Escrituras que mostram que o Espírito Santo, ele age, ele tem inteligência, ele tem vontade. Ou seja, o Espírito Santo, ele é tanto Deus como Deus Pai, Deus Filho. Significa que ele é um Deus à parte? Não. O Espírito Santo não é mais um Deus. O Espírito Santo é Deus, pois acreditamos em um só Deus. Que esse um só Deus existe em três pessoas, em três hipóstases: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um tem aquilo que eu falei, a essência. Cada um é consubstancial ao Pai. O Espírito Santo tem a mesma substância de Jesus Cristo, que tem a mesma substância do Pai. Ou seja, todos são Deus. É um só Deus. A vontade que o Pai tem, Jesus tem, o Espírito Santo tem. Se o Pai fala, o Espírito fala, Jesus fala. Significa que são a mesma pessoa? Não. Porque Jesus tem um papel. Qual é o papel de Jesus? A salvação, a redenção. O Pai tem um papel. Qual é o papel do Pai? A criação. O Espírito Santo tem um papel, que é a santificação. Ou seja, eles trabalham em conjunto, porque eles têm uma comunhão eterna entre eles. O Pai, quando ele pensa em si mesmo,
pois nada existia além de Deus. Então, vamos imaginar assim, se Jesus ele é Deus e ele é eterno igual ao Pai, o Pai pensa eternamente nele, porque ele é Deus. Imaginemos assim, você vai pensar em você, e quando você pensa em você, você cria uma pessoa que seria você, no caso, em sua mente. A mesma coisa acontece com Deus. Ele pensa nele, só que ele é tão perfeito que esse pensamento, entre aspas, esse pensamento gera uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Essa pessoa tem um amor tão infinito pelo Pai, e o Pai um amor tão infinito pelo Filho, que esse amor gera o Espírito Santo. Então, o Pai pensa nele, porque ele é Deus. Esse pensamento gera o Filho, que é Deus. O Filho ama o Pai, e o Pai ama o Filho. E esse amor é tão grande que gera o Espírito Santo, que também é Deus. O amor do Pai com o Filho e a união do Espírito Santo, é isso que São Paulo vai dizer. Logo, o Espírito Santo também é Deus. Essa heresia foi condenada no Concílio de Constantinopla I, no ano 381. E nesse concílio dizia: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Sobre a questão da filioque, eu posso fazer um vídeo mas para explicar essa fala do concílio, mas é para outro vídeo. Se vocês quiserem, deixem nos comentários. A próxima heresia era a heresia do subordinacionismo, que seria o quê? O Pai é o chefe, o Filho é o gerente e o Espírito Santo é o serviçal. É mais ou menos isso. Ou então, com outra linha de pensamento, o Pai ele é mais Deus, o Filho é um pouco inferior e o Espírito Santo é mais inferior ainda. Heresia. Como já dito, eles merecem a mesma honra, a mesma adoração, porque eles são Deus, não deuses. Eles são um único Deus. Essa heresia foi condenada tanto em Nicéia I e em Constantinopla I. E por último, a última heresia, que é a mais fácil de refutar de todas, é o triteísmo. O que seria o triteísmo? É uma pessoa que não entende a Trindade perfeitamente. Quer dizer, ninguém entende a Trindade perfeitamente porque ela é eterna e nosso intelecto é limitado. Mas as pessoas que acreditam no triteísmo acreditam que a Trindade não é um único Deus, e sim três. Divide o Pai, divide o Filho, divide o Espírito Santo, cada um Deus. É óbvio que isso é condenado pela própria Bíblia, pela Igreja, pelo cristianismo desde seu começo. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento está escrito que o Senhor teu Deus é um único Deus. Ou seja, não dá para acreditar em triteísmo. Não somos politeístas. Se nós fôssemos uma religião politeísta, Deus Pai era um Deus à parte, Deus Filho era um Deus à parte, Espírito Santo era um Deus à parte, cada um independente. Mas não, eles têm uma comunhão, e essa comunhão é dada pela única essência divina que eles têm. E foram essas as heresias que eu cometia numa simples frase, mas essa culpa eu não posso levar. Essa culpa de heresiarca, de heresia, ou de cisma, porque eu sou católico e a Igreja Católica não crê nisso, condena isso. Por quê? Primeiro, eu não sabia, agi de boa fé e, quando descobri que estava errado, busquei estudar para compreender melhor e renegar aquilo que eu acreditava antes, que eram as heresias. Então, essa culpa de herege eu não posso levar. Poderia levar se eu, mesmo sabendo a verdade, negasse a verdade e acreditasse no que eu entendo. Aí sim seria heresia. Peço para que comente, compartilhe o vídeo, dê like e
Valeu!